Estamos iniciando a aula 10 de Teoria da Computação. Até aqui, nas últimas aulas, a gente viu AFDs, autômatos finitos determinísticos, AFNs, autômatos finitos não determinísticos, e vimos que eles são equivalentes, você pode converter de um para o outro, certo? Mas vimos na aula passada novo formalismo. Deixa eu só destacar um detalhe. Esses dois juntos, como são equivalentes, são até bem parecidos, né? Até no nome, a gente vai se referir a eles como autômatos finitos. Um é determinístico, outro é não determinístico, mas eles são equivalentes mesmo. O que dá para representar com um, dá para representar com outro. Então a gente chama de autômatos finitos, os dois juntos, indistintamente. E a gente viu um novo modelo na aula passada, expressões regulares. Eu coloquei até numa corzinha diferente aqui, porque funciona bem diferente. Expressões regulares descrevem um formato, né? E autômatos eles se parecem mais com algoritmos, eles dão uma série de passos para você seguir para uma dada cadeia de entrada. Então, o que é que a gente vai ver nessa aula? A gente vai ver, a gente vai provar, de certa forma, a equivalência entre expressões regulares e os autômatos finitos, como um todo, né? Aí eu posso mostrar, como autômatos finitos tem dois tipos, eu posso mostrar que eles são equivalentes, os autômatos são equivalentes às expressões, mostrando para um deles só. Na verdade, a gente vai fazer assim, a gente vai mostrar como converter de expressões regulares para os autômatos finitos não determinísticos e como converter de AFD, que é o autômato finito determinístico, para expressões regulares. Provando que é possível converter todos os casos, né, tanto daqui para cá quanto daqui para cá. Aí a gente prova a equivalência, certo? Essa segunda conversão é mais complicada, a gente não vai ver em detalhes não. A primeira, vamos ver em detalhes, vai ser cobrada, tá? Deixa eu dar uma explicação melhor dessa equivalência entre expressões regulares e autômatos finitos. Isso é um teorema, certo? Semelhante a quando eu provei a equivalência dos dois tipos de autômatos finitos, determinístico e não determinístico. É um teorema que diz assim, eles são equivalentes em termos de representar a linguagem, certo? E representar a linguagem tem a ver também com resolver problema de decisão, problema de saída sim ou não. Mas a gente vai tratar como linguagem. Então, expressão regular também representa a linguagem, né? E a gente vai provar nesse teorema que ela representa uma linguagem se e somente se um AFD ou AFN também a representa. Na verdade, como esses dois são equivalentes, eu poderia até deixar só um deles aqui que estaria correto. Poderia deixar só o outro que estaria correto também, esse teorema. Na verdade, se uma expressão regular representa uma linguagem, um AFD também representa, um AFN também representa. Poderia até ser um I aqui no lugar do OU. Mas eu deixei assim para ficar mais simples até de entender que essas conversões provam, demonstram. Isso é um se somente se, então também volta, certo? Se um deles representa uma linguagem, então uma expressão regular também representa. Então a expressão regular também representa aquela mesma linguagem. Então se um representa, o outro representa. Os outros dois, na verdade, representam. E a prova, a ideia da prova, simplificadamente, consiste em mostrar duas conversões. Como é que, dada uma expressão regular qualquer, eu converto para uma AFN. Poderia ser qualquer um dos dois, mas eu escolhi converter para um AFN. E como é que, para um AFD qualquer, poderia ser qualquer um dos dois, mas eu escolhi o AFD, eu converto para uma expressão regular equivalente. São as duas conversões que formam as duas partes principais da aula, certo? Estou aqui só numa introduçãozinha para explicar o que é que a gente está fazendo nessa aula. Estamos provando esse teorema e aprendendo essas conversões. Principalmente essa primeira é a que eu vou cobrar. Que vocês façam mesmo, a fundo.
detalhadamente. Então, veja, com essas duas conversões, a gente que já provou que a FD e a FN dá para converter de um para o outro, e é por isso que eles são equivalentes, porque você converte nos dois sentidos. Se a expressão regular dá para representar com esse, então eu converto para um desse que também representa a mesma linguagem, desculpa. Se uma linguagem representa com esse, converto para um AFN que representa a mesma linguagem e vice-versa. Aí agora eu vou acrescentar essas duas conversões. Ó. De AFD para expressão regular, vai ser a segunda, mas a primeira que a gente vai ver é de expressão regular para AFN. Aí você vê até pelas setinhas que desse jeito você converte de qualquer um para qualquer um aqui. Apesar que expressões regulares para AFD você precisaria fazer em dois passos de conversão. Mas consegue converter de expressão regular para AFD, sim. Consegue. E aí os três ficam provados como equivalentes. Os três. Por meio dessas duas novas conversões que estão em vermelho. Vamos ver a primeira delas, que é uma conversão de expressões regulares para AFN. Dado uma expressão qualquer, converter para uma AFN, certo? É a segunda parte da aula. Então, essa conversão de expressão regular para AFN, que a gente vai ver aqui, ela procede assim. Eu recebo como ponto de partida uma expressão regular. Então, a partir dessa expressão, eu vou fazer o seguinte, eu vou achar as subexpressões dela mais básicas. Lembra que eu vi expressão regular em termos de 3 expressões básicas e operadores? Pois chegue nas expressões básicas. Pegue a expressão maior e encontre as expressões básicas. Aí você converte isso em um modelozinho de conversão padrão que a gente vai ver para as expressões básicas. Você vai gerar uns AFNs pequenos. Eu vou até dizer, eles vão ter exatamente 2 estados. Um inicial e um de aceitação distintos. E você vai progressivamente fazendo a conversão dos operadores, na verdade. Aí você vai progressivamente pegando subexpressões maiores, que usam um operador. Depois que converteu essa, pega uma subexpressão um pouco maior, que usa um operador a mais do que antes. E você vai fazer isso combinando os AFNs pequenos que você tinha. Você combina e combina de maneira que vai formando AFNs maiores. Até chegar na expressão toda e você produzir o AFN que representa essa expressão toda e que é equivalente a ela. Só para você ter a ideia, se for fazer a conversão dessa expressão regular para um AFN, você tem que começar com as expressões básicas. Então, quem são? É o A sozinho, é uma expressão básica, você converte para um AFN. É o C sozinho, é uma expressão básica, você converte o C sozinho para um AFN. Um AFN que aceita só o C. Aí, depois você vai progressivamente aumentando isso, certo? Pegando subexpressões maiores. Por exemplo, o A, ele está sendo aplicado um operador asterisco, né, estrela. Então, você vai fazer o AFN que é equivalente a estrela. Isso vai gerar um novo AFN. Como? Combinando aquele que você fez para aceitar só o A. Você combina, faz uma modificação nele, ele agora reconhece equivalente ao A estrela. E depois você combina os dois autômatos, o que é equivalente à A estrela, com o autômato equivalente ao C, e aí vai ser um autômato, um AFN, que reconhece a expressão toda. Ele reconhece A estrela ou C. É essa a ideia, certo? Então, para eu converter, eu preciso mostrar a você como converte expressões básicas para autômatos equivalentes, aqueles 3 casos de expressões básicas, como converte os operadores, os 3 operadores. A gente vai ver bem assim, análogo, mesma estrutura da aula passada. Os 3 casos base da expressão regular e os 3 operadores. Certo? Vou mostrar como converter cada um deles. Há um detalhe aqui que vai ser assim, seguido em toda a conversão. Eu vou deixar um único estado de aceitação sempre. Isso facilita o processo como um todo. A FN permite ter
um conjunto de estado de aceitação. Pode ter um conjunto vazio, ou seja, não tem. Pode ter múltiplos, vários. Mas a gente vai sempre ter um e um só. Certo? Vamos lá. Como é que converte as expressões regulares básicas para AFNs? O primeiro caso de expressão regular básica é quando ela tem só um símbolo. Aquilo é tratado como expressão regular. É a expressão regular que aceita ou que representa o quê? Representa só uma cadeia. A cadeia que tem só um símbolo, que é esse aí. Esse mesmo símbolo que tivessem usado. E que eu estou usando A índice I aqui, né, genericamente. Então, um AFN que aceita uma cadeia de um único símbolo A é esse, certo? Começa no estado de aceitação, a entrada tem que ter um único símbolo A para ele chegar na aceitação, e ponto, não pode ter mais símbolo, porque ele não tem mais transição a partir daqui. E lembre-se, para a cadeia ser aceita, tem que ter transição para todos os símbolos dela, ela tem que ficar vazia, tem que ser lida inteira. Aqui não, ele só consegue ler mesmo um símbolo e chega na aceitação, acabou, não consegue ler mais nada. Então, cadeia que tem mais símbolo vai ser rejeitada. E cadeia que tenha qualquer outro símbolo vai ser rejeitada. Ela só pode ter um símbolo e tem que ser esse. Então, esse AFN aqui é equivalente a essa expressão regular. Tá bem? Entenderam? Posso prosseguir? Tranquilo, professor, pode seguir. Joia. Segundo caso de expressão regular básica, epsilon, aí aqui eu vou dar a resposta em duas etapas. Olha, qual é um AFN que aceita só a cadeia vazia e nada mais? Como ele não vai precisar ler nenhum símbolo, é cadeia vazia, né? Ele não vai ter transição. E eu posso colocar assim, quer dizer, ele não precisa ter transição. E eu vou colocar assim, um estado inicial que já é de aceitação. Aí pronto, isso aqui aceita só a cadeia vazia. Seria válido, mas lembrem-se, eu estou adotando aquela metodologia de ter um estado de aceitação só, e eu vou querer também ter um estado inicial separado, certo? Isso vai ajudar, assim, em alguns casos. Então, ao invés de usar esse AFN, que é sim equivalente a essa expressão, vamos fazer um outro. Ele não pode ter nenhuma transição que leia símbolo, mas ele pode ter uma transição que não lê símbolo. Então, a gente vai fazer assim, certo? A gente vai precisar ter o estado inicial e o estado de aceitação para fazer a combinação com outros autômatos. E é mais seguro fazer essa combinação se o inicial for separado do estado de aceitação. Então vamos converter sempre desse jeito aí. Dois estados. Ele daqui consegue chegar aqui sem ler símbolo. E não tem nenhuma transição que leia símbolo, então a cadeia vai ser rejeitada se tiver qualquer símbolo. Mas se ela for a cadeia epsilon, ele consegue mudar para cá sem ler símbolo e encerrou. E aceitou. Então esse AFN é equivalente, sim. É esse que vamos usar. Terceira expressão básica. Vou passar, certo? Qualquer dificuldade, podem perguntar. É aquela expressão regular especial que aceita o que representa nada. Nenhuma cadeia é representada por ela. Ela representa, na verdade, a linguagem vazia. A linguagem que não tem cadeia. Então eu tenho que fazer um AFN que rejeita tudo. O AFN que não aceita nenhuma cadeia. O AFN representa uma linguagem aceitando as cadeias dela e rejeitando o que não é dela. Essa expressão representa a linguagem vazia, que não tem nenhuma cadeia. Então eu vou fazer um AFN que não aceita nenhuma cadeia. E ele, para deixar o inicial e o de aceitação, para ter sempre um de aceitação, eu vou fazer assim, dois estados. Tem sim dois estados. Mas não tem transição, não tem nenhuma ligação entre eles. É impossível chegar no estado de aceitação, então é impossível ele aceitar uma cadeia. Então, sempre que tiver uma expressão regular assim, a gente converte para um autômato assim. Certo?
Com esse, a gente completa as conversões das expressões básicas. Tá? E eu pretendo seguir para a conversão de expressões que envolvem operadores. Você vai começar fazendo as básicas, depois vai pegar esses autômatos que representam as expressões básicas e usá-los para criar um autômato maior, digamos assim, mais estados realmente, que representa as operações entre as expressões básicas. Então vamos lá. Novamente, se tiver dúvida, pode me interromper. Vou mostrar como convertem, como é que são convertidas as expressões regulares que têm operadores, certo? Então esse operador, ele conecta duas expressões regulares básicas. No caso do operador estrela é só um, ele é aplicado em um. Mas os outros dois usam duas. Aí eu vou chamar de R e S, genericamente, as expressões regulares que estão sendo operadas pelo operador. E aí a gente vai assumir que cada uma dessas expressões menores, elas podem separadamente ser convertidas para um AFN. A expressão R pode ser convertida para um AFN aí, que pela metodologia que eu venho adotando, ela vai ter um certo estado inicial que eu vou chamar de R início, um certo estado de aceitação que eu vou chamar de R aceita, e esse é o AFN que representa R. Todas as cadeias que R representa, esse autômato aceita. Tá? E semelhantemente para S, eu vou assumir que é possível converter S para um AFN, que tem um estado inicial e um estado de aceitação. Eu não sei o que tem aqui no meio, eu estou trabalhando genericamente, só assumindo que você consegue converter. Se você for do mais simples para o mais geral, você vai realmente conseguir converter progressivamente. Então, o meio que tem aqui não interessa, interessa que ele tem um estado inicial, vou chamar de S início. Esse é o autômato equivalente à expressão S. E tem um estado de aceitação, vou chamar de S aceita. É o nome do estado só, certo? Podia ser outra coisa, podia ser X aceita, Q aceita. Eu vou chamar de RS para facilitar, né? R início, R aceita, S início, S aceita. Pronto, agora eu posso explicar a partir disso como é que a gente faz a conversão, por exemplo, desse operador de união R, união S. Ele dá aquela ideia de OU. Essa é uma expressão que aceita as cadeias que estão no formato da expressão R ou as cadeias que estão no formato da expressão S. Então, quer dizer, vamos pensar RS agora como autômatos. Aqui tem um autômato que aceita toda a cadeia que está no formato de R. E aqui está um autômato que aceita toda a cadeia que está no formato de S. Eu vou ter que criar um novo autômato combinando esses dois, que quando ele recebe uma cadeia, ou ele vem aqui por cima e aceita, aí é porque estava no formato de R, aí ele tem que aceitar mesmo. Ou ele vem aqui por baixo e aceita, aí é porque a cadeia estava no formato de S, e aí ele tem que aceitar mesmo. Mas veja que é uma alternativa, ou ele vem para cá ou para cá, é uma escolha. Se um dos dois caminhos aceitar, esse novo autômato tem que aceitar. Para a gente permitir esse tipo de escolha, ou o caminho de cima ou de baixo, a gente usa o não determinismo do AFN e usa aquela expressão epsilon. Para ele não ler nenhum símbolo, deixa para ler os símbolos todos da cadeia, ou aqui em cima ou aqui embaixo. Aí vou criar transições vazias. Certo? Vou criar um novo estado inicial antes aqui, com transições epsilon para os antigos, vamos chamar assim, estados iniciais, que são esses. Isso vai permitir que ele faça a escolha. A partir do novo estado inicial, ele vai escolher com transição vazia, se vai para R início ou se vai para S início. E cria um novo estado de aceitação aqui, só para manter aquela metodologia de um estado de aceitação só. Esses dois deixam de ser estados de aceitação e vai ter um novo estado de aceitação só com transição epsilon vindo dos antigos para ele. Certo? Aí o autômato vai ficar assim. Olha só, o novo estado inicial e o novo estado de aceitação aqui. Explicando de novo, relembrando a ideia que eu propus antes.
Quando esse autômato recebe uma certa cadeia de entrada, começa aqui no inicial, né? Ele não tem transição para ler símbolo aí. Ele está com alguma cadeia na entrada, né? Então ele tem transição epsilon que permite a ele escolher ir por cima ou por baixo. Lembrem-se que a FN é assim. Se tiver um caminho que aceita, uma computação que aceita, a cadeia é considerada aceita pelo autômato. Então ele vai fazer uma escolha, ou ele vem por cima ou ele vem por baixo. Se aquela cadeia estiver no formato da expressão R, ele vindo por cima, ele vai conseguir ler todos os símbolos da cadeia, vai chegar aqui no estado de aceitação, porque está no formato da expressão R, e daqui ele faz transição sem ler símbolo e aceita aquela cadeia. Semelhantemente, se for uma cadeia que está no formato da expressão S, ela pode ir por cima, mas talvez não dê certo. Mas vai ter um caminho que aceita ela. Uma cadeia no formato da expressão S, ela vindo pelo caminho de baixo, vai aceitar. Porque ele vai ler todos os símbolos dela aqui. Como ela está no formato da expressão S, ele vai conseguir sair do estado inicial para o de aceitação, porque esse autômato foi feito para ser equivalente à expressão S. Mas esse não é mais estado de aceitação, deixou de ser, né? Mas tem uma transição epsilon que leva para o novo estado de aceitação, ela vai ser aceita do mesmo jeito. Então é por isso que essa conversão aqui funciona com ideia análoga, né, e equivalente a dessa expressão regular. Ela aceita uma cadeia que está nesse formato ou nesse. Esse autômato, ele combina dois autômatos para fazer o seguinte, ele aceita a cadeia que esse primeiro autômato aceitava ou que esse segundo autômato aceitava. Qualquer um dos dois casos ele vai aceitar. Certo? Ok, professor. Tranquilo. Bom, vamos passar para o próximo operador, então. Ah, não, vamos fazer um exemplo. Deixa eu abrir aqui o JFlap para a gente fazer um exemplo. Vamos relembrar o que é que a gente vai converter. É a expressão A ou Epsilon, certo? Lembrem aí. Expressão A, união Epsilon, que pode ler como ou Epsilon. Essa expressão regular aceita ou uma cadeia que tem só um símbolo A, ou uma cadeia vazia, cadeia Epsilon. Ele aceita uma cadeia e aceita outra. Eu tenho que fazer um autômato que faz a mesma coisa, mas eu vou seguir o método que eu ensinei, certo? Bem precisamente. Pelo método, eu vou ter que converter esse A para um autômato que aceita A. Esse Epsilon para um autômato que aceita a cadeia vazia. E usando aquelas regrinhas que eu expliquei, né? Para aceitar A é assim, dois estados interligados, deixa eu dar um zoom maior. Dois estados assim interligados, um para ser o inicial, outro para ser o de aceitação. Desse jeito. Aí esse autômato só aceita a cadeia que tem um A e nada mais. Então, aquela parte A da expressão está convertida para um autômato equivalente. E a parte epsilon? A parte epsilon seria mais correto eu fazer um autômato separado, certo? Mas eu vou fazer aqui tudo junto para ganhar tempo. Seria um autômato assim, ó. Uma transição vazia. E esse Q3 seria estado de aceitação. E esse Q2 seria estado inicial. Mas aqui não vai permitir ter dois estados iniciais. É só para mostrar. Ficaria assim. Esse segundo autômato aceita só a cadeia vazia, equivale àquela expressãozinha epsilon. E agora para fazer, olha só, o A ou o epsilon. Fazer com que esse autômato aceite A ou cadeia vazio. Cadeia vazia. Vou fazer um autômato que ou vem pelo caminho de cima e termina, né, aqui no Q1, ou vem pelo caminho de baixo e termina no Q3. Eu crio um novo estado. Esse sim vai ser o estado inicial, os outros não vão ser mais, digamos assim. Crio transições vazias, porque são transições não determinísticas que permitem escolha e que não alteram a cadeia. Então ele escolhe vir por cima ou por baixo para depois ler a cadeia. E para deixar com um estado de aceitação só, isso aqui já funcionaria, certo? Se a gente testar aqui, ele aceita a cadeia que tem um A. Ó,
configuração de aceitação encontrada, ele aceita. E ele aceita a cadeia vazia. Deixa eu fazer o multiple run, que ele testa vários. Vou deixar a cadeia que tem só um A. Aqui vou deixar a cadeia vazia. Agora eu vou testar outras cadeias quaisquer, tipo 2 A's. Ele deve rejeitar. B, deve rejeitar, porque é outro símbolo. 2 B's, aí é que deve rejeitar mesmo. Agora vamos rodar para essas entradas. Ele aceitou a cadeia A, aceitou a cadeia vazia, sem símbolo, que aqui aparece realmente vazio mesmo. Rejeitou todas as outras, e ele rejeita qualquer outra cadeia. Do jeito que o autômato está aí, já funciona. Mas eu quero deixar com um estado de aceitação só. Isso vai permitir que eu combine os autômatos cada vez mais, progressivamente, em autômatos maiores. E aí eu faço isso simplesmente criando transições vazias para um novo estado de aceitação único e tiro dos outros essa condição. Pronto, esse autômato aqui, ele aceita A ou Epsilon. Podemos testar de novo, inclusive, aquelas mesmas cadeias. Run. Ó, aceitou A, aceitou a cadeia vazia, rejeitou as outras. Perfeito. Como esperado. Tá bom? Vou deixar ali só para a gente sobrepor o autômato com a expressão regular. Copiei. Posso colar aqui. E pronto. Esse é o autômato equivalente, certo? A essa expressão aqui. Agora vamos ver um outro operador, como converter. O operador de concatenação. R concatenado com S. Ele aceita cadeias que o começo dela, uma parte inicial, encaixa no formato da expressão regular R. E o restante encaixa no formato da expressão regular S. Essa é a ideia da concatenação. Como algoritmo gerador, né, eu disse que ele gera alguma coisa com R e depois gera com S. Vai usar os dois geradores, R e S. E depois retorna a saída com tudo junto. Então, fica uma cadeia só, uma parte gerada por R e uma parte gerada por S. Ok, vamos fazer no modelo reconhecedor, o modelo como os autômatos funcionam. Eles recebem a cadeia pronta, qualquer, e vão só dar a resposta aceita, rejeita. Aí eu tenho um autômato pronto que reconhece que a cadeia está no formato de R e outro que reconhece que a cadeia está no formato de S. Eu quero juntar os dois em um só, que reconhece que uma cadeia maior, digamos assim, ela tem um início que se encaixa em R, ou seja, que seria aceito por esse autômato, e o restante encaixa no formato de S, ou seja, ele seria reconhecido por esse autômato. Veja que, pensando em termos de autômato, uma cadeia só tem que ter um pedaço que faz um caminho de aceitação aqui e outro pedaço que faz um caminho de aceitação aqui. Isso tem que ser feito em sequência. A ideia da concatenação é essa, de coisa sequenciada, né? Então, a conversão aqui vai ser simples, gente. Eu crio uma ligação desse estado de aceitação com esse inicial. Essa é a essência. Mas tem uns detalhezinhos, por exemplo, só pode ter um inicial, então esse aqui deixa de ser inicial. Só pode ter um de aceitação, então esse aqui deixa de ser de aceitação. Só. Então, o estado inicial do AFN de R, esse perde esse status, não é mais de aceitação. O estado inicial do AFN de S, que é esse, também perde esse status, deixa de ser inicial. E eu crio uma ligação daqui para cá. Ligação vazia, sem ler símbolo. E aí vai ficar assim, ó. Pronto, é bem simples essa conversão. E repetindo, né, isso força que para uma cadeia de entrada ela percorra algum caminho de aceitação naquele autômato de R. Aí para aqui em algum momento. Pode ser que ainda falte alguma parte da cadeia, quer dizer, ainda vai ter uma parte da cadeia que vai ter que fazer um caminho aqui de aceitação até chegar aqui. Daqui para cá ele muda sem ler símbolo, então não mexe na cadeia. O restante dela vai ser lido aqui. E tem que estar no formato de S, né? Para ele fazer esse caminho de aceitação.
Então, ele só vai aceitar cadeias que estão exatamente nesse formato. Um pedaço no formato de R, faz um caminho aqui, e outro pedaço no formato de S, que garante que ele faz um caminho aqui. E essa é a ideia. Vamos fazer um exemplo também para fixar. E a gente até faz testes no autômato e tudo mais com o JFlap. Vamos ver qual é o exemplo aqui. Eu aproveitei a mesma expressão regular anterior. Então, eu vou aproveitar até o autômato que já está lá, certo? É B concatenado com A ou Epsilon. Certo? Existe a concatenação aqui implícita do B ligado com... Esse parênteses é só para agrupar. Então, B está concatenado com o quê? Com essa expressão toda, A ou Epsilon. Isso quer dizer que essa expressão descreve cadeias que começam com B. Depois pode vir A ou vazio. Ou seja, isso descreve a cadeia B com A. E também descreve a cadeia B com vazio. B com vazio dá B. Então pode ser a cadeia BA e a cadeia B. Só essas duas cadeias. Essa expressão não descreve mais nada. Representa só essas duas cadeias. É uma linguagemzinha com duas cadeias. Eu teria que converter esse para autômato, né? Esse pedaço da expressão, o A sozinho, que é uma expressão básica. O Epsilon sozinho. Teria que converter também a união de A com Epsilon. Mas isso tudo eu já fiz. Já converti o A, o Epsilon, já converti a união. Falta, pensando do mais básico para o mais geral, né? Converter o B para um autômato equivalente. O B sozinho. E depois fazer a concatenação do B com A ou Epsilon, certo? Vamos primeiro converter B para um autômato. Depois a gente faz a concatenação. Aqui é a imagem, pronto, aqui é o de flap ou JFlap, como quiser. Deixa esse autômato aqui de lado, deixa ele meio esquecidozinho. Deixa eu deixar ele mais comprimido. Eu quero fazer um autômato que aceita B, que é equivalente à expressão regular B. Então é bem simples, tem um estado inicial e um de aceitação sempre, 1 e 1, e uma transição para o símbolo em questão, que é o símbolo B. Pronto, esse autômato aceita unicamente a cadeia que tem um B. Certo? Esse pedaço aqui, Q6 e Q7. Aí agora eu quero juntar com o autômato que eu já fiz, que reconhece a união epsilon, A ou epsilon. Vamos olhar de novo para a expressão. Já fiz o autômato que reconhece B, já fiz o que reconhece A, epsilon, e já fiz, aliás, tudo isso, A ou epsilon. A ou epsilon. Agora eu vou juntar os dois num autômato só, para fazer a concatenação do B com o A ou epsilon. E aí, a essência dessa conversão é criar uma transição vazia. Coloca o do B aqui à esquerda, o do epsilon à direita. Cria uma transição vazia do estado de aceitação de um para o inicial do outro. Claro que aquele inicial deixou já de ser inicial, e esse de aceitação também tem que deixar de ser de aceitação. E esse autômato deveria aceitar só aquelas cadeias que eu expliquei. B seguido de A ou epsilon, ou seja, BA ou B epsilon, que é B. Vamos fazer uns testes aqui com multiple run. Cadeia com um A sozinho, já está aí. Cadeia vazia, não deveria aceitar, certo? A cadeia AB, a cadeia com B sozinho, essa que ele tem que aceitar. Essas duas ele tem que aceitar, certo? AB não, enganei. BA ou B sozinho. Qualquer outra coisa ele deve rejeitar. AA, AB, cadeia vazia que está aqui na segunda linha. Vamos mandar rodar. Olha só, rejeitou quase tudo, só aceitou duas. A cadeia BA e a cadeia B sozinho. Como esperado, como deveria ser mesmo. E o caminho que ele faz seria o seguinte, para aceitar a cadeia BA, ele vem de Q6 para Q7, lê o B, acabou.
De Q7 para Q4 não lê nada, de Q7 para Q0 não lê nada. Aí agora ele leu o A de Q0 para Q1, pronto, leu B e leu A. Depois Epsilon, sem ler nada para Q5, aceitou. Se a cadeia tiver BA, ele aceita. Se tiver o B sozinho, ele vai ter que fazer o caminho por baixo. É só o símbolo B. De Q6 para Q7, ele lê o símbolo B. Acabaram-se os símbolos da cadeia. Aí ele faz um monte de transição vazia, sem ler símbolo. De Q7 para Q4, Q4 para Q2, Q2 para Q3, Q3 para Q5. Tudo Epsilon, sem ler símbolo. Termina em Q5. A cadeia só tinha um B, já foi lido, ficou vazia e chegou no estado de aceitação. Ela é aceita. Cadeia BA e cadeia B são aceitas. E somente essas, e mais nada, certo? Pronto, essa expressão regular aí vai ser equivalente a esse autômato. P seguido de A ou epsilon. B seguido de A ou epsilon. Pode fazer um caminho ou outro. Certo? Só falta um operador. Vamos para ele. Ah, tem esse exemplo aí. Mas esse exemplo era só para mostrar o seguinte. Eu vou mostrar isso, certo? Converter AB para um AFN. Se você tiver que converter AB, você tem que converter A para um AFN. E fica assim, ó. Estado inicial, A e o estado de aceitação. Isso é inicial e seria de aceitação. Aí converte B para um AFN também, que fica uma coisa parecida, só que aqui é o símbolo B, né? Esse fica com de aceitação, esse Q2 seria inicial, sendo dois autômatos separados. Aí agora eu vou fazer a concatenação do A com B. Aí eu crio a transição epsilon entre os dois. Só falta esse aqui deixar de ser de aceitação. Aí ficaria assim. Para aceitar AB igual aquela expressão, seguindo o método que eu ensinei rigorosamente, seria isso. Mas quando tiver assim, só símbolo concatenado com símbolo, tipo AB, ABA, não precisa ser tão rigoroso. É o único caso que eu vou relaxar de não exigir que você siga rigorosamente o método que eu estou ensinando. Você pode ser um pouco mais esperto aqui e econômico, usar um estado a menos, sem transição vazia, você força ele a aceitar, a ler um A, depois ler um B, para poder aceitar a cadeia. Aí ele só aceita a cadeia AB também, dá na mesma. Se fosse uma questão pedindo para fazer um autômato que é equivalente a essa expressão aqui, AAB, 2 A's e 2 B's. Vamos fazer mais simples. Força ele ler um A numa transição, já cria outra concatenada direto do estado anterior, para forçar ele ler outro A, para depois outra para ele ler o B, e estado de aceitação, acabou. Isso aqui tem que ser inicial. Pronto, aceita A, A, B. Nesses casos, símbolo com símbolo com símbolo, não precisa seguir o método da concatenação com todos os detalhes, criando aquela transição vazia no meio, não. Você pode sair criando um autômato só que força a ter aquela sequência de símbolos, como uma sequência de transições, com um estado a mais para cada uma delas, né? Então, se for uma expressão regular com 3 símbolos, vai ter que ter 4 estados, né? Porque tem o inicial, para cada símbolo, um estado a mais. Pronto, se quiser, você segue o método também e vai dar certo sempre. Eu só estou querendo economizar um pouquinho do tempo de vocês e diminuir um pouquinho o tamanho das respostas. Certo? Situações assim. Símbolo com símbolo com símbolo. Agora sim, vamos ver como é que faz o operador estrela. Aí, nesse caso, só envolve uma subexpressão, o R. Você tem R e o operador só recebe um operando, não tem dois. Então, você tem que pegar a parte R e converter para um autômato. E aí eu estou assumindo que já está convertido, tem um estado inicial e um estado de aceitação. Agora, o que falta é fazer o estrela ter aquela característica do operador estrela, né? O meu autômato vai ter que aceitar cadeias que tem uma vez
o formato de R, ou que na mesma cadeia ela tem 2 vezes o formato de R concatenado. Tipo, para aceitar essa cadeia, eu poderia pensar assim, certo? Que eu faço... A cadeia equivale a 2 vezes o formato de R, só que em 2 partes com o formato de R concatenadas. Eu posso fazer essa cadeia inteira ser lida se ela passar 2 vezes por aqui. Eu faço o início dela passar por aqui uma vez, aí volto para cá, e o restante dela passa por aqui de novo. Aí eu garanto, se ela fizer uma volta só dessa, né? Eu consigo aceitar cadeias que têm formato equivalente a RR, 2 ocorrências de R. Lembra que o asterisco, o estrela, ele permite qualquer quantidade de repetições de R. 1, 2, 3, 4. Eu dei uma explicação se fossem 2. Se fossem 3, aí ele vai ter que ter... Na mesma cadeia tem 3 vezes, 3 pedaços que correspondem ao formato de R, só que concatenados. Então eu tenho que fazer o primeiro pedaço inicial na cadeia, passar por aqui e vir para a aceitação. Aí eu volto para o início e faço o segundo pedaço, percorrer o caminho, que vai terminar na aceitação, porque está no formato de R, volta para cá, forço ela a percorrer esse caminho de novo no seu terceiro pedaço final dela, que se estiver no formato de R vai chegar aqui. E aí ela aceita. Ainda tem que fazer uma leitura direta do início para o estado de aceitação com vazio, né? Porque o R estrela ele aceita vazio, né? Pronto, aí eu ia falar dessa situação depois. Mas as que eu expliquei são só as mais de uma ocorrência, né? Para tratar mais de uma, vou fazer uma transição epsilon, na verdade, voltando. Não sei se deu para perceber a ideia da aceitação para o início. Para aceitar a cadeia vazia, poderia fazer uma transição epsilon indo, mas parece que tem algumas situações que podem, digamos assim, podem bugar. Alguns casos especiais. Eu já peguei casos assim que eu converti desse jeito e não deu certo. Então a gente vai criar um novo inicial aqui antes, um novo aceitação aqui antes e fazer a ligação direta. Do inicial novo para o aceitação novo. Deixa eu ver se eu coloquei as imagens aqui passo a passo, certo? Para aceitar repetições, eu crio uma transição vazia do aceita para o início, apontando nessa direção. Para aceitar a cadeia vazia, que é o caso que Bremberg deu uma sugestão, uma boa sugestão, mas a gente vai fazer diferente porque é mais seguro. Funciona sempre. Cria um novo inicial aqui, com ligação epsilon para esse. Um novo de aceitação aqui, com ligação epsilon dele para o novo. E faço um salto epsilon desse primeiro para o último. E o esquema fica assim, certo? Ó, o antigo autômato é só o que está no retângulozinho aqui. Essa transição epsilon voltando vai me permitir reconhecer cadeias que têm múltiplas vezes o formato de R, concatenada consigo mesmo, dentro da mesma cadeia. Tem 2, 3 vezes o formato de R. E esse salto daqui para cá garante que aceita a cadeia vazia. Se ele fizer esse salto, não tem como ficar voltando mais, certo? E esses novos estados inicial e de aceitação garantem que se ele fizer esse salto aqui, ele não volta mais não. Por esse caminho, não. Certo? Deu para entender? A ideia é bem parecida com o que você propôs, né, Uremberg? Sim, entendi. Agora eu entendi porque criou um novo estado para ele pular direto. Ele só tipo assim, pegou o inicial, dividiu em 2. Pegou a citação, dividiu em 2. Né? Criando ligação epsilon entre eles, eles viram meio que estados equivalentes. Uhum. Mas aí botou a ligação epsilon assim, ó, de fora a fora, né? Quer dizer, do inicial novo para o aceitação novo. E pronto, vamos fazer um exemplo. Acho que o exemplo ajuda a entender. Converter AB asterisco para um AFN. Esse caso AB eu já expliquei antes, certo? A gente pode fazer direto um autômato só que reconhece AB. E aliás está pronto lá no Flap. Eu deixei a janela aberta, eu acho que está pronto.
Mas se quiser, você segue o método. Cria um autômato que reconhece só A, um autômato que reconhece só B, concatena. Cria um autômato que reconhece a concatenação, depois faz o asterisco em cima desse autômato. Eu já tenho o autômato que reconhece a B, vou fazer a parte dele, tá? Vou lá para a janela. Aí, tem um a mais, né? Vamos remover. Pronto, esse autômato aqui reconhece AB, tá? A expressão AB asterisco significa, deixa eu até voltar para o slide, que ele aceita cadeias assim, ó, que tem AB uma vez, ou uma cadeia que tem AB, AB, ou AB duas vezes, ou a cadeia AB, 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 3 vezes. Vou garantir que isso é possível fazendo a seguinte alteração no autômato. Cria uma transição vazia voltando do inicial de aceitação para o inicial. Vou ter que mudar um pouquinho aqui a diagramação, porque ele não faz uma seta curva, não, só em casos especiais assim. Ida e volta entre dois estados, aí ele cria a seta meio curva. Então, isso agora aceita, ó. Eu posso até fazer o teste aqui, do jeito que está, ele já consegue múltiplas repetições. Deixa esses exemplos aí, ele deve rejeitar quase todos eles. Eu só quero ver se ele aceita AB uma vez, AB duas vezes, AB, e AB três vezes. Só esses três exemplos aqui ele deveria aceitar. Vou botar ABB aqui para ele rejeitar. O AB, o AB, AB e o AB, AB, AB. Ele deve aceitar só esses três. Vamos rodar. Ó, rejeitou os outros, aceitou esse, aceitou, aceitou. Exatamente os três que eu disse. As três cadeias. Porque se tiver AB duas vezes, por exemplo, ele lê AB aqui por cima, volta com a transição vazia e lê o resto da cadeia, que é AB, por cima de novo. E para no estado de aceitação com a cadeia já vazia. Aí aceita. O que falta é garantir que ele aceite a cadeia vazia. Do jeito que ele está aqui, ele não aceita a cadeia vazia. Aí a gente vai criar um novo estado inicial aqui. Ele vai ser o inicial. Não mais aquilo. É como se eu dividisse esse estado inicial em dois. Aí ficou assim, ó, interligado por epsilon. Cria um novo estado de aceitação. Também é como se eu dividisse o anterior em dois. Aí ele deixa de ser estado de aceitação e esse passa a ser estado de aceitação. E o que eu quero é que ele aceite cadeia vazia, certo? E eu faço a ligação direta aqui, do inicial para a aceitação. Esse destrinchar o inicial em 2 e o de aceitação em 2 é para deixar mais segura a conversão. Ela me permite, a partir disso, fazer outras conversões a partir desse autômato. Com segurança, certo? Sem dar problema. Agora vamos fazer múltiplas execuções. Eu vou acrescentar aqui a cadeia vazia. Pronto, essa linha aqui sem nada. Vou colocar outra cadeia aqui com AB 1, 2, 3, 4 vezes. Outra cadeia fora do formato. E vamos rodar. Ó, aquelas três, AB uma vez, AB duas vezes, AB três vezes, foram aceitas. O resto tudo rejeitada. Cadeia vazia, aceita. O AB quatro vezes, aceita também. Qualquer outra cadeia rejeitada, certo? ABB, AB. Não está no formato, rejeitada. Olhando para a expressão regular, ela não está no formato da expressão. E testando no autômato, ele não aceita. Certo? Então, esse autômato representa bem a mesma linguagem que aquela expressão regular. A mesma linguagem. Certo? A diagramação não ficou igualzinha ao que eu fiz no meu modelo, porque não consigo fazer a seta curva. Consigo fazer a transição com curva. Aí o autômato é equivalente a essa expressão regular. Certo? Esse foi o último passo de conversão, né? De expressão para autômato. A terceira parte da aula é falar só noções de AFD para expressão regular. Sei que já está perto das 8 horas, mas aqui eu vou dar só algumas noções, certo?
Vou mostrar um exemplo por alto, não vou dar todos os detalhes, para você entender que é possível converter de AFD para expressão regular. Então vamos lá, essa conversão é mais complexa, e é por isso que eu não cobro, ela exige muito detalhe, você tem que ser bem detalhista, é trabalhosa. Mas eu vou pegar esse exemplo aqui e fazer ele com vocês, assim, para você ter a ideia. Esse é o autômato que reconhece cadeias que têm uma quantidade par de símbolos 1. O símbolo 0 não é levado em conta. Eu já expliquei esse tipo de autômato, acho que dá para entender, né? Se tiver 2 símbolos 1, ele para aqui e aceita. Se tiver 3, 4 também. Certo? Agora, tente pensar numa expressão regular, que representa as cadeias com uma quantidade par de símbolos 1. Poxa, fazer com expressão regular é complicado. É mais fácil com autômato. Então, eu peguei esse exemplo justamente para a gente ver como é que fica a expressão regular equivalente. Que o autômato é fácil, esse autômatozinho. Vamos converter para uma expressão regular. A conversão, ela cria um novo estado inicial aqui, ó, que eu estou chamando de QIN, e um novo estado de aceitação, que eu estou chamando de QAC. Chamado que aceita, certo? Porque não coube o nome completo aqui. Com aquela mesma ideia, o novo inicial tem uma epsilon apontando para o antigo. E o novo de aceitação tem uma epsilon vindo do antigo. Como o Q0 era inicial e de aceitação, aí ficou desse jeito, certo? O inicial aponta para Q0 e de Q0 aponta para o novo de aceitação. Pronto, você cria esses dois novos estados. É tipo o inicial divide em 2 e o de aceitação divide em 2. Parecido com a explicação que eu dei agora há pouco da conversão para o operador estrela. A partir de agora, a gente vai remover estados, um por vez. E quando a gente remover estado, a gente vai ter que consertar as transições. Só que não dá para consertar as transições num autômato comum, num AFN comum. E a gente não vai fazer um AFN comum. É um AFN que a transição dele pode ser expressão regular. Aqui na transição pode ter uma expressão regular. Aí a gente consegue remover um estado e criar uma expressãozinha regular para substituir aquele estado. Certo? Então, são vários passos de remoção, um estado removido por vez. Não, você pode remover em qualquer ordem os estados, mas não remove o inicial e o final. O inicial e de aceitação que foram criados, né, durante a conversão. Os dois novos estados. E toda vez que eu removo um estado, você tem que consertar, como eu já expliquei, criando uma expressão regular. Então, por exemplo, aqui é como estava, né, com novo inicial e novo de aceitação. O resto do autômato permanece igual, mas agora eu vou remover. Você pode escolher remover o Q0 primeiro ou o Q1 primeiro. Eu fiz o exemplo removendo Q1 primeiro. Quando você remove Q1, existem caminhos que eram feitos passando por Q1 que permitiam ler certos trechos da cadeia, que a gente vai criar uma expressão regular para compensar. Veja, por exemplo, de Q0 para Q1, a gente poderia ler 1, poderia ler 2 1s. Então, a transição aqui tem que permitir ler 2 1s, quando eu remover o estado. Na verdade, de Q0 para Q1, eu poderia ler 1, poderia ler múltiplos zeros e poderia ler 1 de novo e voltar para Q0. Então, eu vou ter que consertar essa deficiência, que sem Q1 eu não conseguiria. Que é ler 1, múltiplos zeros e depois voltar, depois ler 1 novamente. Aí a gente vai criar uma transição assim, ó, de Q0 para Q0. Ela permite ler 0, porque de Q0 para Q0 já tinha a transição que permite ler 0. Então, de Q0 para Q0 ela permite ler 0, que era a transição que já tinha, ou ler 1 seguido de múltiplo 0 seguido de 1. É o que eu expliquei aqui, ó. Com Q1 eu permitia isso. Ler 1 múltiplos zeros seguido de 1. Eu criei essa expressãozinha aqui, fiz o ou com o zero que já tinha, e pronto, consertei o autômato. Consertei, eu compensei a ausência do Q1. Fica melhor dizer compensei a ausência do estado do que consertei. E agora você remove o Q0 e vai fazer um conserto similar. Q0 serve para quê, do jeito que está aqui? Para fazer múltiplas repetições dessa expressão aqui.
Então, eu pego essa expressão toda, coloco uma estrela nela e pronto, eu compenso a ausência do Q0. Agora, isso era a transição do Q inicial para o Q de aceitação, certo? Me permitir daqui chegar aqui fazendo múltiplas repetições, ou nenhuma. É a ideia do estrela mesmo. Então, eu vou criar uma transição daqui para cá direto, ou direta, a transição, com isso aqui estrelado. Aí eu vou, a partir desse autômato, removendo o Q0, vou ficar assim, ó. Exatamente essa expressão, com estrela nela toda. Parênteses é só para agrupar e mostrar que o estrela se aplica à expressão toda. Nesse ponto, obtive a expressão regular já. É essa a expressão regular equivalente ao autômato original, ao AFD que foi dado. Ou seja, a expressão regular equivalente ao AFD é essa, a que ficou lá na transição que sobrou. E essa expressão é a que descreve cadeias com uma quantidade par de símbolos uns. Olha que interessante. Essa expressão regular aí. Analisando com calma, você consegue entender, certo? Ela permite várias repetições. De quê? Você gerar só zero. Mas se você gerar zero, tem uma quantidade par de uns, porque não tem nenhum símbolo 1. Perfeito. Ou pode gerar repetições também de 1, 0, 1. 1, 0 asterisco 1. Quer dizer, tem dois uns, quantidade par, com múltiplos zeros no meio, que não interessa. Interessa a quantidade de uns. Ele gera 2 sempre. Ele gera primeiro com o outro aqui no fim. Na verdade, você pode repetidamente escolher para uma mesma cadeia, que ela tem um pedaço com zero, um pedaço com isso aqui, um par de uns. Outro pedaço com zero, outro pedaço com um par disso, em qualquer ordem que você quiser. Resultado, sempre vai ter os símbolos uns vindo aos pares. Depois de converter, aí eu vi a expressão e entendi que realmente ela descreve a mesma coisa. Cadeias com a quantidade par de uns, certo? É bem interessante essa conversão. Eu não vou cobrar que você faça o passo a passo, mas o material tem uma explicação mais detalhada. Você pode dar uma lida por alto, ver o exemplo. E no JFlap você tem para fazer assim, direto, né, automático para você. Ele faz não só a FD, que é a minha explicação lá é para FD, ele faz também de AFN, como esse. Posso tentar converter aqui e ver se dá a mesma expressão regular que eu usei para gerar ele. Talvez não dê, porque ele pode gerar uma expressão regular diferente, mas é equivalente. Deixa eu mostrar rapidamente. Converter de FA to RE. FA é finite automaton. RE é regular expression. Expressão regular. Vamos converter. Nessa conversão, ele acho que foi feito para exercitar, ele pede para você ajudar em algumas etapas, certo? Mas você pode só mandar ele fazer. Ele é um pouquinho diferente da conversão que eu uso, ele cria transições vazias. Vazias assim, transições que bloqueiam, na verdade. É aquele símbolo de expressão regular vazia. É uma transição proibida, na verdade, você está dizendo assim, não pode vir de Q4 para Q1. Então é um pouco mais confuso aqui. Aí ele vai simplificando e pronto. O resultado que fica aqui é a expressão equivalente, que é epsilon ou AB seguido de AB asterisco. Bem, é equivalente a AB asterisco isso tudo aqui. Esse mais equivale ao ou, certo? A união. O JFlap é mais para a união. E pronto. Se você mandar exportar, ele vem para a seção do JFlap que cuida de expressão regular. Você pode criar expressão regular aqui. Aí você não usa a barra, usa mais, certo? A união. Daqui você também pode gerar um autômato finito. Você converte o NFA. NFA é non-deterministic finite automata. Autômato finito não determinístico. Eu mando ele fazer todos os passos e vai dar um autômato parecido com o que eu fiz, mas só que com as transições todas meio confusas aqui, meio misturadas. Olha só, tem a parte AB aqui, já estou percebendo. Tá vendo? Tem aquele estado
de aceitação único, tem o estado inicial, que tem que ser único. Só que ele faz a ida e a volta nesse primeiro aqui. E é isso. É um pouquinho diferente só alguns detalhes dessas conversões, mas só para vocês saberem que tem como fazer no JFlap. Se quiserem fazer por curiosidade. É isso, gente. A conclusão é que dá para converter de AFD para expressão regular, eu mostrei agora há pouco, e de expressão regular para FN, que eu mostrei em detalhes. Eu vou cobrar que vocês façam, vou pedir para fazer para expressões específicas, converter para o AFN equivalente. E a conclusão é que os três são equivalentes, você converte entre todos eles. É possível converter. Então é interessante você pensar nos autômatos e ver que toda aquela parafernália de estados e transições e não sei o quê, é equivalente à expressão regular, uma coisa que é, de certa forma, mais simples. Eu acho interessante essa perspectiva.